a partir desse cântico, nós queremos falar sobre a bênção multigeracional. Vamos orar mais uma vez? A bênção multigeracional. Esse é o tema dessa manhã, bênção multigeracional, baseada no Salmo 78, do versículo 1 a 8. Pai, nós te louvamos por essa manhã, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, enquanto comunidade de fé, povo do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, pela bênção do Senhor, que é derramada sobre cada um de nós. O fato de estarmos nessa manhã aqui, o fato de as misericórdias do Senhor terem se renovado sobre as nossas vidas, a nossa família, os nossos filhos, a provisão, o alimento, a moradia, a oportunidade, o privilégio que nós temos como povo brasileiro, de termos essa liberdade, Deus, de cultuar o Senhor, de expressarmos a nossa adoração com a nossa brasilidade, com o nosso jeito, Pai. Muito obrigado. E nessa manhã nós clamamos para que Teu Santo Espírito continue se movendo através da palavra, Deus, sobre as nossas filhos, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Então, amado, você que está nos visitando, nós estamos falando desde ali de outubro sobre famílias transformadas. Isso está debaixo de um escopo maior que tem a ver com essa camiseta, que significa gerando ou promovendo transformações. A ideia dessa camiseta no início do ano foi que, enquanto comunidade, enquanto missão, precisamos juntos gerar uma usina, um ambiente que possibilite, que intensifique, que pessoas sejam transformadas. E cremos que só o Evangelho transforma, só o Evangelho transforma de fato. E pensando na família, domingo passado nós falamos um pouquinho, contamos brevemente a história da família da Marta, da Dona Francisca. Aqui em Curitiba tem uma rua chamada Francisca Ferreira Pontes, que foi uma homenagem à mãe da Marta. O legado, o impacto, uma mulher, uma família que abriu a sua casa e, consequentemente, tocou centenas de famílias, comunidades foram estabelecidas, tem missionários no campo, tem pastores, porque uma família abriu a sua casa. Esse é o nosso encorajamento: abra a sua casa, conduza a sua família dentro dos propósitos de Deus. Queria falar um pouquinho então sobre bênção multigeracional, e pensando um pouco nessa questão das gerações. Não há um consenso sobre o ano em que começa e termina cada uma, mas uma divisão possível é o Baby Boomers, estou falando de gerações, tá? 1946 e 1964, mais ou menos. Tem gente aqui dessa geração que está aqui, né? Eu já estou na geração X, 1965 a 1980. Então, nós temos a geração Y, que também são conhecidos como os milênios, né? 1981, 1996, que são os meus filhos. E temos a geração Z, que é a geração de 1997 até 2010. E agora a gente tem a geração Alfa, que é a geração tecnológica, que já nasce com o tablet, já nasce hiperconectada, que compreende os nascidos a partir de 2010. Esse é o desafio multigeracional. Como sermos famílias que tocam todas as gerações, que conseguem transferir os valores, os princípios de Deus por todas as gerações. Como sermos uma comunidade de fé, uma família de fé, que alcança todas as gerações. Esse é um grande desafio. Porque há valores diferentes. Aqueles que nasceram ali por volta dos anos 70, tinham aquela ideia da estabilidade. Vou trabalhar no Banco do Brasil para o resto da vida, pensando na estabilidade, Café do Brasil, tudo aquilo que vocês conhecem. Essa geração mais nova não quer comprar casa, não quer comprar carro, eles têm valores diferentes, eles querem conhecer o mundo, eles querem estar conectado, ir e vir, são valores diferentes. E como que a gente vivencia isso pensando nas nossas famílias, pensando na nossa missão, pensando como comunidade de fé? E domingo passado nós falamos do Salmo 145, versículo 4, uma geração falará a outra geração, ou contará a outra geração.
os poderosos feitos do Senhor. Algo que precisa ficar muito forte para todos nós, é o nosso desafio, falar dos feitos do Senhor, falar das grandezas do Senhor, anunciar que o Senhor é grande, que a história tem um dono, que a história não está sem rumo, Deus está conduzindo a história, e dentro dessa história, há uma história que cabe a cada um de nós. Ele é o protagonista, mas cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa geração, como Davi, no livro de Atos, quando se menciona Davi. Davi serviu aos desígnios de Deus em sua geração. E eu, e você, e as nossas famílias, e o nosso casamento, esse é o nosso desafio. Como alcançar as diferentes gerações? Eu preparei aqui apenas como um start, pensando na conversa, tem 2 slides com a minha família. O primeiro slide tem o meu pai, ali, seu Antônio Samuel de Oliveira. Ali foi Dia dos Pais de 2020, naquele período do Covid, nós fomos jantar com ele. Em Santa Felicidade tem um restaurante que a gente gosta, restaurante Iguaçu, e ali a gente teve um tempo especial, ele tomou um bom vinho que ele gostava, e foi um dos últimos momentos, porque daí meu pai veio falecer em março de 2021, vitimado também pelo Covid, ele tinha uma doença pré-existente, mas enquanto ele viveu, ele deixou um legado, ele nos abençoou, todos os meus irmãos estão servindo ao Senhor, bem como os netos. Ali está minha mãe, eu mencionei na quinta-feira, essa linda mulher, né? Ela é linda, essa mulher é linda, né? Ela é linda, ela é resolvida quanto isso aí. E foi aniversário de 70 anos dela. E uma coisa que ela gosta é comer e passear. Isso para ela é um valor. E ali nós estamos como filhos, celebrando a vida. E eu mencionei na quinta-feira que a minha mãe, ela nunca esteve na frente, no corpo de Cristo, mas a sua história é uma história de servir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nos bastidores. Seja cozinhando, orando, intercedendo, ela tem muitas experiências sobrenaturais com Deus. Várias vezes ela viu anjo no meio do povo do Senhor. É uma mulher de oração, uma mulher de intercessão. Eu já falei para vocês que eu sei muitos salmos de cor, porque não era opcional. Ou eu tomava um remedinho lá, ou tinha que decorar um salmo, ou ia dormir. Então eu tenho muito salmo desse período, mas foi o legado da minha mãe. E a próxima lâmina que a gente tem é a minha família. Eu e a Martinha, 32 anos de casados, Mateus e a Bruna, que vão estar no retiro de casais, Mariana e o Lucas, que também vão estar no retiro de casais, e a minha caçula Giovana. Essa é a nossa família. Estamos falando de famílias. E a sua família? Qual é a história dela? Aonde Deus está na sua família? Como que Ele está trabalhando? O que Deus está fazendo na tua família? O que Deus está fazendo em você? Como que está a tua família, a relação? Nós estamos orando ali na sala de oração, como é importante essa reconciliação. O texto de Malaquias termina, lá no Velho Testamento tem 400 anos de silêncio, e o profeta Malaquias diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é avivamento. Como alcançar as diferentes gerações? A minha responsabilidade, aquilo que eu aprendi com meu pai, com os meus pais, sejam eles genéticos, mas os meus pais também espirituais, pastor Hamilton Justo, que alguns de vocês já ouviram eu mencionar o nome dele, meu pastor há mais de 40 e poucos anos, estivemos recentemente com ele, e ele chegou para mim, me abraçou e falou, saiba disso, que eu continuo através da tua vida. Meu pai espiritual, um mentor e tantos outros. Mas como alcançar as diferentes gerações? Como passar a nossa fé? Nós orávamos ali na sala, nós vivemos um tempo de apostasia. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vivemos um tempo da nossa sociedade, onde o iluminismo, onde o individualismo, onde o egocentrismo, o hedonismo está tão latente em nossa sociedade. Tem uma frase que a gente está citando aqui,
para ser comunidade, eu preciso abrir mão da minha comodidade. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é algo privado. O Evangelho é sobre Deus, a história de Deus, a história do amor de Deus. Como falarmos para gerações diferentes. Veja o Louri aqui, o pai dele foi um dos fundadores dessa comunidade aqui. O André, o vô dele, o pai dele também estiveram na fundação dessa comunidade aqui. Que não sei se você sabe disso, essa comunidade, a IECOM, que o CNPJ dela, a Igreja Evangélica Congregacional do AU, nasceu de um trabalho evangelístico com o presídio do AU. Deus se movendo. Como transpor as barreiras? Eu queria chamar nesse momento o Mateus, por favor, ele vai ter uma participação. Eu apenas falei, filho, qual que é a importância da bênção? Qual foi a importância do seu avô, da família, dos seus pais e de outros que estão aqui, que são também família, discipuladores, porque igreja é uma família de fé. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, meu pai me deu esse desafio e quando ele, me perdoem se eu me emocionar, por causa da foto do meu avô, acabou me dando algumas lembranças hoje. Mas meu pai, ele me deu esse desafio, falou, você pode só falar rapidamente o que a bênção dentro de casa trouxe para você? E na hora ele me mandou um áudio ontem, daí eu pensei, a minha fé, ela não foi imposta. A minha fé, ela foi construída dentro de casa. Então, eu via meus pais orando, lendo a Bíblia, convidando eu e minhas irmãs para termos um tempo de devocional como família, conversar em casa sobre a palavra. Eu não tomava remédio, mas eu só podia jogar futebol se eu lesse também a Bíblia, então mudou um pouco a geração, né? Mudou o método, mas existia ali, né? Então eu aprendi muito dentro de casa sobre a minha fé. E hoje, algumas pessoas falam assim, Mateus, eu tenho minhas falhas, sei dos meus erros, tem muitas melhorias, mas alguns amigos, algumas pessoas mais próximas falam, você tem muita fé, você acredita nas coisas, você sabe que pode acontecer. E isso é tudo reflexo do que eu vivi dentro de casa. Eu vivi muitos milagres, vi muitas coisas, vivenciamos como família, vi meus pais pagando preço por algo, se dedicando, abrindo mão de conforto, às vezes se sentindo mal pelo um questionamento de um filho, esse que está falando aqui, falava, pai, poxa, você está indo lá na igreja, gastando teu tempo, e eu queria só um tênis, eu queria só uma bola, por que você não vai trabalhar diferente, vai fazer que nem os outros? E hoje eu olho e falo, obrigado. Obrigado. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Porque eu sei que o que eles fizeram, pagaram um preço por isso, mas vai ter um reflexo, já está tendo um reflexo na minha vida, e eu tenho certeza que vai ter um reflexo na vida dos meus filhos, e na vida dos filhos dos meus filhos. Porque o meu avô, minha avó, transferiu para eles, e eles transferiram para nós, e eu tenho certeza que eu vou transferir isso, é algo que é indiscutível, não tem como não acontecer. Eu sou fruto de um lar onde eu escutava a bênção o tempo todo, e isso faz muita diferença. Minha mãe me ensinou, isso é um costume que tinha no Nordeste, que tem, acredito eu ainda, que é pedir a bênção para os pais, para os avós. Então, por muitos anos, eu ia na cama dela, falava, mãe, benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. E hoje eu vejo esse reflexo na minha vida. Hoje eu vivo bênçãos, muito joelho no chão. Eu vi inúmeras vezes, quando eu tive um período um pouco mais afastado de Jesus, eu via minha mãe, eu chegava em casa, ela estava orando por mim, filho. E nunca foi assim, Mateus, você é obrigado a ir na igreja. Não, você é um homem, você tem as suas decisões, mas eu estou aqui orando por você. E hoje eu estou aqui, firme e forte, e sabendo que a minha geração e a minha próxima geração e a próxima geração vão seguir proclamando o nome de Jesus e vivendo
essa fé construída, firmada na rocha e construída num lar. Amém? Então estamos falando sobre bênção multigeracional. E eu queria fazer uma menção. Eu tenho várias Bíblias, eu tenho dezenas de Bíblias de estudos, nossos filhos têm, mas eu tenho uma que ela é minha favorita, porque às vezes eu saía com meu pai, e ele gostava de andar de carro comigo, e eu tinha essa Bíblia no meu porta-mala, e ele sempre escrevia algo. Eu estava esses dias orando em casa, pensando nesse tempo, e me deparei com algo que ele escreveu para mim em 2005. Há muitos cristãos que com alegria mostram o caminho, mas poucos os que se dispõem a levar as cargas uns dos outros, iguais a você, filho. Continue assim, e Deus sempre vai ser honrado pelos seus atos. Ele deixou um texto, 1 Coríntios 15, 58, mais abaixo, em 2009, ele falou: o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, isso é afirmação de identidade, isso é emancipação. Pais dão destino, pais apontam, pais dão asas. Eu vou falar sobre isso na sequência. Queria ir com você para o Salmo 78, versículo 1 a 8. Salmo 78, do versículo 1 a 8. Como eu mencionei, uma geração, Salmo 145, falará a outra geração os poderosos feitos do Senhor. É isso que o Mateus estava comentando, os feitos do Senhor, o que o Senhor está fazendo. Amados, nós não podemos deixar morrer esse Deus que faz. Deus não está estático. E o Salmo 78, um salmo de Asaf, que você conhece, e o meu encorajar, pensando como um pastor, um amigo de vocês, ao longo da semana, mergulhe no Salmo 78, ele é didático, ele ensina, ele é revelador, ele é um salmo do período da monarquia de Israel, e o salmista está sendo profético, porque ele falou para a sua geração, mas ele está falando para nós hoje também, dia 20 de novembro de 2022, e o Salmo está dizendo para nós, o título na Bíblia King James é Ação Divina na História de Israel, Ação Divina na História de Israel. Salmo 78, versículo 1, povo meu, quem é povo do Senhor nessa manhã aqui? Escute o meu ensino, povo meu, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. O Senhor está falando conosco nessa manhã. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Verso 2, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Versículo 3, ele é o DNA, inclusive, quando nós fomos enviados pela nossa comunidade mãe, é um salmo que a gente traz conosco. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos, não privaremos os nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Algumas traduções diz os poderosos, os incríveis feitos do Senhor, o seu poder. Deus é poderoso, e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, diretrizes, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. Estamos falando de famílias, comunidade multigeracional. Versículo 6, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, responsabilidades geracional. Então, versículo 7, e então, a partir de tudo aquilo que o salmista está dizendo nos versos anteriores, e então, porão a confiança em Deus, não se esquecerão
os feitos, os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Até o verso 7. Aprendendo com a história. Nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para nós olharmos a história. Aqui o texto está falando da história de Israel. O salmista está dizendo, não nos esqueçamos, nos atentemos a tudo aquilo que o Senhor deixou como decreto, como ordenança. A identidade de um povo, ao longo da história, vocês sabem disso. Israel por várias vezes ficou sem território, foi expulso, foi para o exílio. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo general Tito. Os judeus foram espalhados pelo mundo, mas teve algo que sempre norteou os judeus, os hebreus, a Torá, a palavra do Senhor. Eles conhecem, é transmitido de maneira oral. Hoje nós temos tudo isso muito fácil para nós, temos no nosso celular. Nesse contexto, a Bíblia era transmitida, os princípios do Senhor, na mesa, na oralidade, na conversa, caminhando, se levantando. Lembra de Deuteronômio? Coloca nos umbrais da porta. É sobre isso que nós estamos falando. Eu assisti um filme essa semana com a Marta, no Netflix, fala ali sobre o período da Idade Média. Fugiu o nome do filme, medieval o nome do filme. E esse filme relata a história do John Hus, que foi aquele que foi para a fogueira, para a Inquisição. E ele profetizou a respeito de Martim Lutero, 100 anos, vai vir alguém que vai revolucionar. E até aquele momento, amado, na história da Idade Média, você sabe disso, não havia conhecimento, não havia leitura disponível, só quem tinha dinheiro era enviado para os mosteiros, para os ricos tinham acesso à palavra. Até que a reforma protestante, um dos grandes legados da reforma protestante foi a imprensa, a questão do Gutenberg, que daí a palavra do Senhor se espalhou por toda a Alemanha e consequentemente pela Suíça e por toda a Europa. Porém hoje você vai na Europa, nós tivemos em julho, naquele período, e eu chorei. Eu estava lendo um compêndio de missologia do Michael Goin, e me deparando com tudo aquilo que ele estava descrevendo no livro. O berço do cristianismo ocidental, berço de avivamento, tão distante do Senhor. Isso fala para nós hoje. Quão perto estamos do Senhor. A nossa identidade, o nosso DNA, a nossa maior responsabilidade, pais, é sermos esses facilitadores de uma bênção multigeracional. Como vivenciá-la? Eu queria apresentar para vocês 2 caminhos, 2 pistas. Isso não é algo fechado, mas no texto, queria trazer para vocês 2 apontamentos. Como vivenciá-la? Qual o caminho para que possamos, enquanto família, enquanto casais, enquanto comunidade de fé, vivenciarmos a bênção do Senhor? Primeiro, está no texto, confiando em Deus, e mantendo a memória viva do propósito divino na história. Vou repetir, como vivenciar? Confiando em Deus. Aonde estamos colocando a nossa esperança, a nossa confiança? É em Deus de fato? Confiando. Que na etimologia da palavra fé no hebraico, no Novo Testamento ali, é isso, fé, confiança. Confiando em Deus, custe o que custar, que Deus está conduzindo as nossas vidas, nossas famílias. Confiando em Deus e mantendo viva a memória do propósito divino da história. Segundo, não repetindo os erros da infidelidade do passado. Aqui o salmista está falando dos pais. No texto nós não lemos sobre isso, mas se você for ler os outros versos lá na frente, ele vai falar dos milagres do Senhor na história de Israel. Tudo aquilo que o Senhor fez. Tem um livro chamado Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, da Torá, dos judeus. O sinônimo de Deuteronômio é não se esqueçam. É um livro, Moisés é o único daquela geração que está vivo, ele está transicionando para Josué, e tem vários discursos em Deuteronômio, mas basicamente a ideia central, não se esqueçam, lembre-se quem Deus é. Então não repetindo os erros de infidelidade do passado. Para isso, amados,
Os filhos precisam ouvir dos pais ensinos sadios que lhe contaram. Isso vem através de um relacionamento, de caminhada, de mesa, dentro do carro. Inúmeras vezes eu ministrava o coração dos meus filhos, levando eles, motorista de filho, né? Levando os filhos para a faculdade, para a escola, para o quartel, ministrando, escutando, ouvindo. É aí, no dia a dia, no cotidiano. Eu falei domingo que a presença de Deus não é um lugar que a gente vai. A presença de Deus é um ambiente. A presença de Deus é um ambiente. Torne a tua casa um ambiente da presença do Senhor. Torne, quando você estiver dirigindo o seu carro, o ambiente da presença do Senhor. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Escute os céus, se alinhe com os céus nesse tempo. Os filhos precisam ouvir dos pais ensinos sadios que lhes contaram. Um relacionamento estreito, familiar, contexto de família, com aplicações práticas. Era assim na história de Israel, foi na história de Israel, de Judá. Escute, que está no texto, é dar ouvidos, é obedecer às palavras do Senhor. Em Israel havia uma tradição de transmitir acontecimentos, como mencionei, de maneira oral, de geração a geração. O passado era transmitido para que as futuras gerações soubessem dos feitos do Senhor. Não nos esqueçamos, anunciemos os poderosos feitos do Senhor. Versículo 4 vai falar sobre isso. Os louváveis feitos do Senhor. O seu poder. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 3. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Versículo 4, então, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Mateus falava ali, né, de momentos que eu fui confrontado. Vale a pena você se dar por outros? Vale a pena pastorear? Mas depois ele foi vendo a nossa vida se derramando na vida de outros. Nosso tempo em África do Sul, Deus fez um milagre, eu estou falando de milagres nessa manhã também. Estava eu, a Marta, Mariana e Giovana, em África do Sul, de julho de 2014 até julho de 2015. E saudade do Mateus, o Mateus estava fazendo engenharia e também já era tenente do exército. E o desejo de estar com o nosso filho, de repente, uma pessoa que não era um mantenedor nosso, nós vamos enviar uma oferta para vocês. Mas essa oferta não é para pagar a base, pagar tudo aquilo, né? O Mark, o Iago também sabem disso. Não tem a ver com sustento ali. Isso aqui é para vocês passearem, vocês tirarem férias. Essa oferta fez com que a gente tivesse a possibilidade de cruzar a África do Sul, de ponta a ponta, do Oceano Atlântico ao Oceano Índico, e pagar a passagem do Mateus, para que ele pudesse nos visitar e passar o final do ano com a gente. Ficou 40 dias. Quando ele chegou, ele viu a nossa casa lotada, de estudantes angolanos, moçambicanos. Ali a gente já estava conseguindo também conversar inglês, os professores da escola de inglês. Tudo isso, ele se alegrou. E daí tem uma história engraçada. Cape Town, cidade do Cabo, é uma das cidades mais lindas do mundo. Ela é linda, indescritível, Cape Town. De repente estamos nós, passando o Natal, final do ano, num sobrado, só para nós, pertinho da praia. Deus, né? A Marta já falou, eu era para ter casado com um milionário e casei com um missionário. Mudou a letra, ela se equivocou com as letras. Quem fez isso? Deus. E daí nós tivemos um tempo de oração, de gratidão, onde reunimos nossos filhos, isso aqui é Deus. E eu comecei a chorar, daí foi uma gozação ali, né? Foi um quebrantamento. Deus, nossos filhos. Estamos falando do que Deus faz, daquilo que Deus está fazendo hoje. Você, pai, mãe, filho, com seus desafios, tem vivenciado milagres? Conte, fale, testemunhe, anuncie,
É dessa maneira que os poderosos feitos do Senhor vão transpondo as gerações. Não podemos nos calar, não podemos nos omitir. O que o Senhor fez. Até hoje, os nossos filhos, nós temos um grupo de WhatsApp, só eu, a Marta e os nossos filhos, onde nós conversamos sobre oração. Estamos orando por vocês. Algo na saúde, algo financeiro. Quando a gente vai ministrar em outros lugares, filhos, nos cubram. Orem por nós. Chegamos, está tudo bem. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer. Filhos e pais, pais e filhos. O que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo. Consequências de tudo aquilo que eu estava falando do Salmo. No versículo 7. Porão a confiança em Deus. Porão a confiança em Deus. Não ideias. Ideias governam o mundo. Não ideias. Todas as ideias, elas estão fadadas ao fracasso. A única ideia que rege é o reino de Deus. O reino de Deus. Então, porão a confiança em Deus, no verso 7. Não se esquecerão dos feitos do Senhor. E por último, obedecerão os seus mandamentos. Isso é pedagógico, é didático. Por que nós temos que seguir esses estatutos? Por que nós devemos relembrar os nossos filhos? Por quê? Porque colocarão a confiança em Deus, não se esquecerão dos seus feitos, e por último, obedecerão os seus mandamentos. Nós temos mais 3 lâminas ali, a Gi vai colocar para nós ali, por gentileza. A expressão ouvimos e aprendemos, e não esconderemos os nossos filhos, indicam que o salmista, porque os salmos eram canções, poemas, são um compêndio de vários cânticos, que englobam ali muitos anos da história de Israel e de Judá. Então a expressão ouvimos, aprendemos, e não esconderemos os nossos filhos, indicam que o salmista fazia parte da história. Ele era um elo na cadeia de transmissão dos feitos do Senhor para a sua geração. A gente é elo. Tem uma história sendo escrita através das nossas vidas. Eu gosto de missão urbana, eu gosto de falar sobre plantação de igreja, e eu gosto do livro de Atos, para mim é um dos meus livros favoritos. E o livro de Atos não terminou, ele continua através das nossas vidas, em missão. A nossa vida é uma vida em missão. Qual a história que você está escrevendo? Esse elo com a tua geração, nós estamos falando de famílias, filhos, relacionamentos, irmãos com irmãos. Amado, talvez você está nessa manhã e as coisas talvez não estão bem na sua casa, na sua família. O Senhor está no nosso meio, o Espírito Santo está nesse lugar, porque Ele quer restaurar. A Cris deu o testemunho da história. Depois de 20 anos, ela e as suas irmãs cruzaram o Brasil para receber um abraço do Pai, para pedir perdão. Isso é evangelho. Isso é o reino de Deus, reconciliação, e é o ministério que recebemos. Paulo vai dizer isso escrevendo a sua carta à igreja em Corinto. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Se tem algo que nós não podemos nos esquecer, somos reconciliadores. Por isso se esmere, seja um elo que conecta as diferentes gerações. Caminhando para o nosso encerramento, nós vamos ter um tempo de oração, de proclamação. Nós temos mais uma lâmina ali. Como será o amanhã? Como será o desdobramento daquilo que você está ouvindo nessa manhã? Como será o amanhã? Tudo depende. Acho que tem mais uma lâmina lá, por gentileza, Gi. Tudo depende do que estou transmitindo hoje. O amanhã vai depender do que estou transmitindo hoje. O Salmo 78 mostra que os feitos do Senhor é um processo que passa por 4 gerações. Vou repetir. Tudo depende do que estou transmitindo hoje. Responsabilidades nossa. O Salmo 78 mostra que os feitos do Senhor é um processo que passa por 4 gerações. Próxima, por gentileza, Gi.
Quais são essas 4 gerações? Nossos pais. O que o meu pai, a minha mãe me contou, o que o meu pastor me ensinou, os meus mentores espirituais, continuam me ensinando, porque eu continuo sendo mentoreado, discipulado, isso é para a vida, é mentoria de vida. O que os nossos pais nos contaram? O que você recebeu deles? Nós, o que ouvimos e aprendemos. Contínuo. Nossos filhos, não esconderemos os nossos filhos, não ocultaremos, não privaremos nossos filhos. Estou falando de responsabilidade da família. E por último, sucessores. Contaremos a próxima geração. Isso é didático, depois a gente vai enviar para vocês, porque isso aqui muda muito a maneira como enxergamos o papel da família, a responsabilidade que temos. A comunidade de fé, ela é parceira, ela é facilitadora, mas a transmissão dos valores, das diretrizes, começa em casa. Nós somos os discipuladores dos nossos filhos. Ensinamos o que sabemos e multiplicamos o que somos. Responsabilidade. Conclusão, há bênçãos, amado, eu sei que você sabe disso. Isso eu aprendi com o meu amigo Lauré, que tem uma graça de Deus, era para estar conosco, mas em virtude de um compromisso em Cascavel, ele não pôde estar conosco nessa manhã. Há bênçãos que vêm de Deus através dos pais, veredas antigas. Há bênçãos que vêm de Deus através dos pais. Por isso, Deus te abençoe, meu filho. Shalom. Bênção significa autorizado para prosperar. E aqui não estou falando de dinheiro só. Vida desembaraçada. O shalom na etimologia, no original, é paz, shalom, vida plena. Com Deus, com você mesmo, com o outro. Isso é shalom. Nos relacionamentos, uma vida plena. Aquilo que Jesus depois afirma em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham de maneira abundante. Há bênçãos que vêm através dos pais, né, Dornelis? A Bíblia vai nos mostrar quando Israel, Jacó, depois o nome Israel, reúne seus filhos, lá no final de Gênesis, e traz palavras proféticas sobre os filhos. Amado, somos transmissores de bênção para os nossos filhos. Há poder na palavra. O que estamos transmitindo, o que estamos falando, o que estamos proclamando, o que estamos dizendo. Só para você ter uma ideia, 26% da Bíblia fala da família. 26%. Isso aqui é um dado da Jocum. 90% dos rapazes na casas de recuperação estavam em busca de um pai. 90%. Um pai, um homem que dá destino, que aponta, que emancipa, que dá identidade, que afirma, que responsabilidade que nós temos, como pais, como família, como corpo de Cristo. Nós vivemos, amado, e você sabe disso, um principado de orfandade, que assola a nossa sociedade. Um principado de orfandade. Filhos órfãos de pais vivos. Por isso o desafio multigeracional. O propósito de Deus, estamos falando de caminhos, é que os pais sejam facilitadores, fonte de bênçãos para os filhos. A família modela, exemplo. Nossos filhos estão nos observando. A família modela e forma. Discipulado, mesa, postura. Teus filhos precisam ver você ofertando, você investindo no reino de Deus, você cuidando de pessoas. E por último, família nos dão raízes
e asas. Raízes fala de fundamentos, valores, diretrizes, quando no texto, por isso o Senhor ordenou decretos, estatutos perpétuos por todas as gerações. Valores. Quais são os nossos valores? Que valores estamos transmitindo aos nossos filhos? E pais também, e eu gosto, a minha identidade é essa, encorajador. E um amigo meu que está na Índia, ele fala: Aquiles, você é aquele que empurra a gente. Asas, destino, emancipação. O reino de Deus é um reino que emancipa. O reino de Deus é um reino que envia para o propósito, para o destino. É assim que eu vejo os meus filhos. O que Deus tem para a vida deles. Para onde que Deus está os chamando. E nós abençoamos, e nós proferimos, e nós declaramos. Guarda isso. Raízes e asas. Talvez nessa manhã, você está aqui, e você está pensando: mas a minha família não é assim. Minha família não está dessa maneira. Mas o Senhor está aqui. E Ele restaura toda a situação. E Ele tem poder para restaurar toda a família. Restaurar casamentos, restaurar filhos, restaurar a família na sua totalidade. Eu vou pedir para que o Roberto se posicione aqui também, a equipe também. Nós vamos ter um tempo na sequência de oração. Talvez você entrou aqui e está tudo desajustado. O Senhor tem poder de alinhar, de ordenar, de colocar no prumo a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós estamos aqui para isso nessa manhã. É por isso que ontem você recebeu um vídeo falando: se você não pode estar com os seus, traga uma foto, nós vamos orar com fé e abençoar a tua família, teus filhos, aonde quer que estejam. Nós estamos aqui, amados, como família de fé, uma casa paterna, porque a igreja é uma casa paterna, para liberar palavras de Deus sobre sua vida. E eu queria nessa manhã, enquanto o Roberto está tocando, eu queria chamar também, prepara o Ministério Infantil para que eles venham na sequência. Eu queria que a gente pudesse nessa manhã, fazer um exercício, 2 exercícios. O primeiro deles, talvez você chegou nessa manhã aqui, e você não recebeu do seu pai, propósito, afirmação, abraço, carinho, identidade. Nós estamos aqui, como o povo do Senhor, para representar seu pai, sua família. Porque nós queremos que você tenha vida, e uma vida plena. Talvez você está aqui nessa manhã e a tua percepção é: a minha família já ruiu, não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais jeito. O Evangelho de Deus tem poder para restaurar toda a história, qualquer realidade. Enquanto o Roberto toca, vou pedir para que eles estejam tocando. Eu queria te dar liberdade. Você quer receber oração nessa manhã? Saia do seu lugar, nós queremos orar por você. Queria primeiro te convidar a se colocar em pé. Nossa fala está se encerrando nesse momento. Pode dar pausa na fala, na ministração. E nós vamos nesse momento orar. Há uma graça de Deus nesse lugar. Há uma graça de Deus nesse lugar.